Histórias da minha cidade. Isso aqui? Com o professor Chico Artem. Podemos então falar com o pessoal. Guarda um minutinho, daqui a pouquinho começa. Né, Sônia? É isso aí, daqui a pouquinho nós aqui, aí já está direto da anunciando. Piratininga. Tem propaganda? Não, não tem. Então já vamos começar já então Histórias da nossa cidade aí. Face, Instagram, um bom dia para todos vocês. Nós vamos ter que complementar de novo, porque agora entra os ouvintes da 970, tá bom? Obrigado aí pela audiência, vamos aguardar mais gente entrar. O pessoal tá entrando? Né? Beleza, já temos aí quantos? 20? 50 já, que legal. Maravilha. Obrigado pela audiência aí, 50. Maravilha! Vai aumentar, vai aumentar. Vamos lá. 10h31 e damos início aí mais um programa, mais um quadro, né, dentro do programa Bom Dia Piratininga, que é o História da Minha Cidade, com ele, professor Chico Artem. Bom dia! Bom dia! Por que você olha para mim e dá risada? Porque hoje é sexta-feira. Hoje é dia de muita risada. Nós já cumprimentamos os amigos do Facebook, também já demos o bom dia para os amigos do Instagram, então agora a gente tem que dar o bom dia, meu amigo, minha amiga da 970. Com certeza. Bom dia, pessoal da rede social aí curtindo a gente e acompanhando. Não tem problema a gente dar bom dia várias vezes. Não, não, é alegria, energia boa. Energia boa para todo mundo, muita paz de espírito, muita alegria, muita audiência também, graças a Deus. Graças a Deus, o pessoal está gostando, legal, isso é muito bom. E está interagindo, mandando ideias e parando na rua. Agora o pessoal é muito tímido. Tem gente que vem dar ideia, aí eu falo, deixa eu falar teu nome, manda, grava. Eu tenho vergonha. Tem que perder vergonha. Claro. Tem que ser que nem a Soninha. Sem vergonha. Eu não quis falar isso. Eu quero mandar um bom dia bem gostoso aí pro meu amigo Hamilton Ramos. Tá lá em Araponga, na sintonia. Beijo pra você. Pra quem não conhece, Araponga fica em Minas Gerais. Mineirada, beijão. Fala pra ele mandar eu sou curioso, manda umas fotos de Araponga pra gente. Eu não conheço Araponga. Também não conheço. Nunca vi. E tem nome diferente, Araponga. Araponga. É uma ave. E na época da ditadura, os espiões do governo eram chamados de arapongas. Não sei porquê, deve ter, óbvio, alguma relação com a ave. Com né? a ave. E quero crer que a cidade chame Araponga pela ave, não pelos espiões da ditadura aí. Né? Até teve um filme, uma série de TV que tinha o nome de Araponga, que era a história, obviamente, de um espião na época da ditadura militar de 1964. Artem, falando em cidades, ontem eu estava conversando com um grupo de amigas, falando a respeito do... Eu não sei se você sabe dessa história do padre Donizete, que, na verdade, ele ficava em Vargem Grande. Você sabe dessa história aí? Muito. Fiz até um documentário sobre o padre Donizete. Que, inclusive, parece que amaldiçoaram a cidade porque ele foi expulso, uma coisa assim, isso? Ele foi expulso lá para um coronel da época. Vamos contar depois a Vamos contar essa história brevemente aqui. Mas eles se reconciliaram no fim da vida, tá? Um político famoso ali mandava na cidade de Vargem Grande do Sul e o padre era bravo também, viu? O padre Donizete não era flor que se cheira, né? No sentido de ser calmo, não. Mas ele era um homem amado e é um mistério a vida dele, né? Tanto é que a Igreja Católica, a Diocese de São João da Boa Vista, ele pode ser o primeiro santo da Diocese de São João da Boa Vista. Olha que coisa linda. O processo de canonização já está indo bem adiantado. Aliás, marca aí para nossa agenda, porque a gente tem a mania de falar e não marcar. Até tem uma cobrança aqui brava de ouvinte. Não, vocês começam algumas histórias não terminam. É verdade. É tanta história legal que a gente acaba... Vamos marcar aí para falar sobre o padre Donizete. Vamos trazer aqui Dr. Frigini. Vamos convidá-lo para vir aqui. Dr. Frigini foi juiz aqui em São João da Boa Vista e ele é o responsável pelo processo de canonização do padre Donizete. Vamos contar essa história. Esse processo de canonização não é um processo fácil, viu? Não pense que é fácil ficar santa, não. Você está querendo ser santa, né? Você que tem essa vida tão pura, tão impecável, não basta não. Tem que fazer um processo muito difícil. O Vaticano demora anos para decidir se uma pessoa merece ou não o título. É um título ser chamado de santo.
E você tem uma série de quesitos, tem inclusive provar milagres, né? Agora, o que não falta de milagres para o padre Donizete Isso é uma é coisa verdade. impressionante. Impressionante. Inclusive, esse coronel que o expulsou de Vargem Grande do Sul, onde ele teve que ir embora para Tambaú, no final da vida, ele teve um encontro com o padre. Foi muito bonita essa história, porque ele não queria, o desespero dele é de morrer antes de pedir desculpa para o padre Donizete. Ah, que bom, pelo menos se reconciliaram no final da vida. Tem uma historinha bonita por trás disso. Mas o padre Donizete merece muitas histórias. Eu fiz um documentário sobre o padre Donizete, né? Mas ninguém melhor que o Dr. Ronaldo Frigini, Para contar. que é o advogado dele, vamos dizer assim, porque na verdade ele está defendendo a causa aí de transformar o padre Donizete em santo. Sim. Né? Aliás, você quer ver como é influente? Quantos amigos teus, pensa aí de cabeça, que você conhece que tem o nome de Donizete? Eu tenho um monte. Eu tenho um monte. Tudo influência dele, aqui na região inteira, o que tem de Donizete. Por conta do padre? Do padre, é uma homenagem que os mais velhos faziam para o padre Donizete. Na cidade mesmo de São João tem vários Donizete. Óbvio que um fato é incontestável. A igreja, a própria religião em si, né, os tempos modernos, a modernidade líquida, que nem dizia um grande pensador da época moderna, Zygmunt Bauman, né, Zygmunt Bauman, um indiano, e ele fala assim, olha, tudo está se diluindo nessa sociedade, né? Os partidos políticos, as ideologias e a religião também. Então, alguns anos atrás, é tudo muito sólido. Quer dizer o quê? É tudo mais forte, tudo mais firme. Você tinha uma religião? Você tinha uma religião. Você tinha que ir na missa todo domingo? Você ia na missa todo domingo. Né? Então, a coisa está muito fluida, assim, tudo está aí, tudo existe, tudo está no ar, mas tudo está perdendo valor. Não sei se você consegue sentir esse Claro, eu já senti. O Zygmunt Bauman foi felicíssimo nesse estudo dele, nesse termo que ele usou, modernidade líquida, né? As coisas fortes que nós tínhamos, né? Tudo, a política era muito forte, Sim. ou se era aqui, ou se era ali, ou se era esquerda, se era direita, se era de um partido, ou de outro. Então, era tudo muito forte. Agora, tudo é fluido. E agora a gente percebe que está dispersando, está ficando... Tudo é fluido. Né? Tudo está aí, tudo existe, mas a religião também. A religião era tão forte, o Papa falava, estava dito. O Papa ainda é importante, tem feito coisas lindas, maravilhosas. Você viu com relação às mulheres? Sim. Aliás, o nosso bispo vai vir aqui a semana que vem. Eu quero perguntar isso a ele agora. As mulheres vão participar mais ativamente na vida da Igreja Católica. É um Papa maravilhoso. Mas está perdendo, a religião está perdendo a densidade, está também se diluindo. Dizem que até o amor, né? Tem um outro livro que alguém escreveu, que é o amor na época da modernidade, o amor líquido. O amor também era assim, era para sempre, para a vida toda. O relacionamento era muito mais forte. Hoje é fluido, tudo é light, tudo é leve. Bom, ruim, é um problema. Sim. Zygmunt Bauman, leia lá o indiano que escreve sobre isso. Muito legal, muito bacana. Aqueles que gostam, lógico, de estudos mais profundos, acadêmicos. Inclusive tem uma ouvinte da gente aqui, a Bel, ela diz aqui, amiga, Donizete, porque minha mãe colocou e 3 sobrinhos também. Olha aí. Ah, que legal, já está interagindo com a gente, está dando para a gente acompanhar aqui ao vivo quem está interagindo. É a Isabel, lá do Jardim dos Ipês, ela é a Lady Glória, Mamãe Glória. Tá bom, então, quem tiver mais Donizete, pode falar com a gente aqui, que a gente vai registrar aqui. Olha a cidade lá de Araponga, o Hamilton mandou uma pequena fotinha. Mas olha que bonito, pois assim, um Vamos pedacinho. pôr no Facebook, a cidade de Araponga aqui, que nós estamos tendo audiência, não tem como pôr agora, né? Não, mas a gente coloca aí. A gente tira foto aqui depois e vai colocar, viu? Avisar esse nosso amigo aí. Hamilton Ramos. Hamilton, você está nos ouvindo aí de Araponga, bonitinha a igreja, bonitinha, olha aqui as ruas todas de pedra. Vamos colocar no Face. Olha, linda a imagem, estou vendo aqui no alto. Tá, Sônia, mas nós temos vários recados aqui. Ó. Eu tenho um recado também para a Terezinha Lise. Ela enviou uma mensagem. Desculpa, Terezinha, já faz alguns dias. É que tem tantos canais aqui que a gente está se perdendo um pouco. Como eu disse, tudo é meio que experimental ainda. Isso. Até que a nova Piratininga entre no ar
para valer, né? Então nós estamos experimentando as transmissões, aparelhagens e também os nossos links. A gente tem recebido mensagens de todo lado. A Terezinha Lise nos mandou uma mensagem sobre aqueles programas que nós fizemos sobre as assombrações e os fantasmas, e está sempre alguém assistindo, né? Porque fica nas redes sociais disponível e mandando aí informações. E ela falou uma coisa interessante que eu queria, viu, Terezinha, mais informações sobre isso, porque eu nunca vi falar esse caso aqui. Ela, citando o cemitério, ela fala assim: a assombração, à noite, vinha vestido com lençol e pulando o muro do cemitério para assustar as pessoas. Eu não falo de assombração de verdade, mas dos 7 dedos. Era um ladrão que à noite vinha e deixava todo mundo em pânico. Foi um fato real. E era mais que uma assombração. Você lembra disso? Eu também não lembro. Se você puder nos dar informação, Terezinha, eu não lembro desse caso. O que eu lembro bem de um caso, eu não sei se a Soninha lembra, e foi uma das primeiras reportagens que eu fiz na minha vida como jornalista. Foi uma sequência. Eu trabalhava na Rádio Mirante FM, na época deliciosa da Mirante, que hoje se transformou na 92. Sim. Né? Aliás, tem uma coincidência com relação a isso. Depois eu quero ver se dá tempo a gente falar no nosso programa, porque eu te encontrei com o Bruno, que é filho do Gilberto Pirajá e da Carla. Hoje ele é responsável pela nossa co-irmã. E tivemos uma conversa muito interessante. Gostei muito do Bruno, está à frente lá da nossa co-irmã. Espero que a gente trabalhe sempre aí nessa harmonia, né? Mas eu trabalhava lá na Rádio Mirante, eu não sei se você lembra disso, e começou lá na Baixada do Santo Antônio. Tinha que ser, né? A Soninha estava lá, você deu risada que você estava lá. Não, é que eu vi o título aí, eu vou tentar risada. Começou a aparecer um cidadão que ele entrava nas casas, entrava nos quintais, ia nos varais dos quintais e roubava as calcinhas das mulheres. Eu me recordo, eu me lembro. Gente, vocês não sabem o trabalho que ele deu trabalho. Ele ficou dias. Ele entrava nas casas, roubava as calcinhas, saía correndo. Ninguém pegava o cara. A mulherada ficou apavorada, já não tinha calcinha mais para que vencia esse cara que pegava. E ele entrava, se a porta tivesse aberta, ele entrava procurando as calcinhas. Eu me lembro disso. E eu era repórter na época, foi minha primeira eleição para vereador, que eu lembro bem disso, que em seguida eu fui disputar a eleição, foi a primeira eleição, eu tinha 18 anos, 19 anos de idade, hein? Tudo bem que faz pouco tempo, sou mocinho ainda, mas... Mas o ladrão de calcinha atacou o bairro Santo Antônio, principalmente lá aquela Baixada. E a situação começou a ficar tensa, porque todo mundo via, todo mundo tentava, as mulheres preocupadas, né? Eu estou brincando, não é por causa da falta de calcinhas, né? Mas é preocupadas porque é alguém que eles viam, um vulto, é horrível, desconfortável, não atingia ninguém, não machucou ninguém, mas ficava ali. Começou a ficar tenso, Sônia, porque não achava, a polícia não localizava, e os próprios moradores se armaram de porrete, de armas, para tentar localizar esse indivíduo, o ladrão das calcinhas no bairro Santo Antônio. Né? Eu era repórter na época e a gente ia lá cobrir. Então eu acompanhava muito os moradores, porque a gente tinha medo do seguinte: às vezes é um maníaco, como era. Sim. Esse pessoal vai fazer justiça com as próprias mãos, vai matar esse cara, e aí eles que se enrolam. Né? Eles que se enrolam. Mas eles passavam madrugada buscando o ladrão das calcinhas e dias. Eu acho que demorou um mês, mais ou menos, para descobrir, desvendar. Deu trabalho. Deu trabalho. E deu ibope pro repórter aqui. A gente, na ânsia, repórter novo, na ânsia de ter ibope, eu tava lá. Vamos lá, acompanhava o povo lá de Santo Antônio. Lembro do Generoso, você conhece? O Generoso! O Generoso tá aqui ainda, tá firme, vende cartelas. Uma belezinha. E o Generoso, ele ficava a noite toda caçando o fantasma lá. O que acontecia com o Generoso? O Generoso, ele é meio gordinho, né? Então ele cansava, porque ele andava com o porrete na mão. Então ele ficava com fome. Então eu lembro muito bem disso. Aí ele ficava falando, tô com fome. Ele fala grosso. Ele fala, tô com fome.
tô com fome. Eu vejo o Generoso pra rua, eu lembro disso. Ele ficava bravo, ficava, tô com fome, tô com fome. Daí tinha que arrumar lanche pro Generoso. É uma graça, Generoso. Beijo, viu, Generoso? Um beijo, Generoso. Eu não sei se eu podia contar essa história do tô com fome, mas marcou aí. E é natural, né, Generoso? Ficava a noite toda buscando lá, caçando o ladrão das calcinhas, né? E, na verdade, não foi o povo, graças a Deus, que achou o ladrão das calcinhas. Graças a Deus, porque eu acho que ele ia dar porretada na cabeça desse cara. Sim, isso é pior, né? Só para desvendar a história, esse ladrão das calcinhas, por que não pegavam? Porque ele chegava pelo rio e ele fugia pelo rio. Então, quando a polícia chegava, quando os moradores chegavam, tentava procurar nas imediações, nas ruas. E ele já estava, ó... E mesmo noite muito fria, muito fria. E ele não era de São João, olha que interessante. Para vocês terem uma ideia de quanto tempo faz isso, foi na época que estava construindo o bairro Recanto do Jaguari. Então ele era um operário que tinha vindo de outra cidade trabalhar, e ele, tadinho, porque é lógico, perturbou as pessoas, mas tinha uma tara, uma doença que era... Mas por que só que as moradoras de Santo Antônio podia ser da... Por causa do rio. Por causa da porque eles ficavam no Recanto do Jaguari, tá? E ele vinha pelo rio e fugia pelo rio, levando as calcinhas. Então. Levando as calcinhas. E ninguém descobria isso, né? E ficou tempo, né? Com isso, e com isso o Ibope da emissora subia, porque todo dia a gente narrava o que tinha acontecido lá no Santo Antônio, a busca pelo ladrão das calcinhas, então deu um Ibope tremendo. Então não sei se o pessoal de Santo Antônio lembra aí dessa história, se alguém lembrar pode mandar pra gente aí, tá? Então tá aí registrado isso, viu, Terezinha? Se você também tiver mais informações a respeito aí do como que ele chama? Dos 7 dedos. Por que 7 dedos? Ladrão dos 7 dedos? Será que... Eu conheço um que tem 9. Não é política. É brincadeira, pelo amor de Deus. Mas esse ladrão tinha 7 dedos. Né? Não sei, vamos pesquisar, vamos mais informação. Olha, mas tá cheio de recados aqui. Tem o Edson Lopes Nichini, recordando aí o mercado municipal, eles falam assim, os vereadores acabaram com o mercadão. Época boa, tinha o Jeca Tatu, o Espanhol, o Açougue Moles, Banca da Maria, etc. Infelizmente, né? Muito triste isso. Mas não foram só os vereadores, não. Teve um monte de gente que contribuiu para o fim do mercadão. Hoje, talvez, teria que ser mudado para outro lugar. Talvez naquele local mais... Né? Hoje, a Demar de Barra virou uma potência, muito movimentado, mas a gente tinha que ter o nosso mercadão. A Celina Moreira falou que era um lugar único, onde tinha de tudo que precisava. É verdade, Celina. É verdade. É maravilhoso. Coincidência que eu estava dizendo é o seguinte, hoje pela manhã eu encontrei aqui na Avenida Dona Gertrudes a Nenete, Dona Nenete, você lembra? Faz tempo que eu não a vejo, claro que bonita, lembro. Mãe do nosso querido amigo Toco, jornalista também aqui do Jornal do Para-Brisa, grande jornalista Toco. Só fico bravo com ele porque ele virou mais, como é que fala? Virou empresário mais do que jornalista, porque o Toco tem um texto lindo, maravilhoso, seria mas ele tem razão, né? O jornalismo não está dando muito dinheiro, né? Só dor de cabeça. Bom, o Luiz Roberto ganha bastante. Nosso ex-colega, que aliás precisa falar dele também, que está sempre mandando mensagem para a gente, mandou aí a homenagem para o Tony. Nós vamos falar do Luiz também, contar algumas histórias dele aqui em São João. Então, Edson Lopes Nichini, obrigado aí por sua participação, você tem toda a razão, muito triste, muito lamentável, mas não foram só os vereadores, não. Muita gente participou disso. A Cláudia Cunha, parabéns, estou amando. Obrigado, viu, minha querida, pelo acompanhamento aqui. A Silvia Cordeiro, o Edson Correia, a psicóloga Fabiana Valim, excelente psicóloga, viu, gente? Maravilhosa. Olha, a Vânia, não sei se você recebeu esse recado, ela está perguntando, ela quer divulgar algo, ela mora em São Paulo, acompanha o nosso programa e quer divulgar algo, quer saber se tem custo. Quer dizer, já entrei em contato com ela através da mensagem. É só ela entrar em contato aqui no WhatsApp, passar os dados, aí a gente pode conversar, né? Precisa ver o que né? Ver o que exatamente. se tem. Olha, também temos aqui
O Eduardo Ávila é de São Paulo, ele mora em São Paulo, acompanha sempre o nosso programa. Olha quem tá aí, o Olha Davis. só, o Esses Davis. dias nós trouxemos a Dona Nena. Aliás, quando é que nós vamos pôr a Dona Nena no ar? Ô, meu Deus do céu. puxa a orelha Tem que desse colocar povo aí a aqui. Dona Nena. Todo mundo querendo Figura cobrar histórica de Dona São João. Nena, tem muita história legal, gravamos um programa com ela sábado, ficou lindo, só que nós pusemos o áudio e depois iríamos colocar aqui no Face. E ela fala do Davis. Ah, E ela fala lembrou na uma matéria, coisa que eu tinha verdade. esquecido. Você sabia que esse moço era como é que é porta? Mestre Sala. Mestre Sala. Claro que eu sabia, ele foi meu vizinho há muitos anos, velho. Ele era mestre Sala Mestre e Sala. a irmã era porta-bandeira. É isso mesmo. Mas que coisa, tem fotos dessa época, Davis? Precisa trazer pra gente aqui. A Dona Nena lembrou que você ia lá na casa dela, que você comia todas as coisas lá. Ela falava que você era um comilão. Aliás, todo mundo era, tadinha da Dona Nena. Ela fazia tanta comida, todo mundo ia lá na época do carnaval, ela alimentava todo mundo lá. Uma Tem gracinha ela. tem umas histórias muito legal da Dona Nena aí. Nós vamos postar hoje, Borelli? Ou amanhã? Amanhã. Amanhã a gente posta aí a Dona Nena falando aí sobre o carnaval. Bom, então, Sônia, são essas os recadinhos que nós tínhamos. O Fernandinho Franco Borelli também sempre participando, é teu parente? Tio do Borelli. Puxa a orelha dele, que a gente não pode, porque hoje justiça do trabalho, mas puxa a orelha dele. Você pode não saber por quê, mas ele vai saber por quê, tá assim. Tem que lembrar aquela época lá do Joaquim José, do Escobar, que batia em todo mundo. Do Escobar era o diretor. Do Elisário, né, que batia na criançada lá, batendo nessa molecada também aí. Né? Temos um intervalinho, dá tempo pra gente voltar para terminar algumas histórias. Daqui a pouco vai ouvir xingar nós aqui, ó. Tem muita gente aqui, tem muita coisa para falar hoje ainda. Vamos lá, meu querido. E um abraço para os amigos da Pérez Moto. Histórias da minha cidade, com o professor Chico Artem. Oferecimento Pérez Moto, a sua concessionária Honda. A novidade mais quente do momento já chegou na Pérez Moto. Nova Honda CB300F Twister. Designer totalmente reformulado. Com flex de 300 cilindradas. Painel 100% digital. Câmbio de 6 marchas. Iluminação Full LED. 3 anos de garantia e muito mais. E é claro, a nova CB300F Twister já está disponível no consórcio Honda, que é a melhor maneira de você adquirir a sua moto 0 km. Entre em contato agora mesmo com a Pérez Moto através do WhatsApp 19996003300 ou através das nossas redes sociais. Pérez Moto, a concessionária Honda que está sempre do seu lado. 10h53, voltamos aqui para a História da Minha Cidade. E vamos terminar alguma história. Que Porque já tem gente começamos. reclamando. Vocês não terminam as histórias, vocês começam. É que a Sônia fala demais. Já falei Nossa, pra Sônia. pois é, né? Você Eu. é italiana, parla. Vocês perceberam tudo só pra mim, né, gente? Mas é assim mesmo. Aqui só você que é italiano. Ah, não. Bom, olha, tem uma história que nós precisamos fechar aqui. Nós falamos aí da primeira greve, né? Greve de crianças em São João da Boa Vista. Vocês lembram desse assunto? Lá no grupo Joaquim José, né? E a molecada, imagina, criancinha de 8, 9 anos está em greve. Aconteceu isso mesmo aqui, né? Então nós trouxemos essa informação. E eles tinham um jornalzinho também que foi noticiado para a época, chamava Jornal Movimento, era um jornal estudantil, né? E nós contamos essa história e não terminamos, né? Então nós explicamos como era a escola Joaquim José, isso lá no começo do século 1910, 1900, lá no começo do século. Então o que aconteceu? Na época era comum castigos corporais para os alunos, né? Tem muita gente que lembra, até a Soninha contou a história dela, que levou palmatória, mas não bateu, tinha que apanhar mais para aprender. Apanhou pouco. Apanhou pouco. Gosta da Soninha, né, velho? Pois é. Só porque, veja que loucura de época, porque aquela história de mão esquerda, mas eu lembro de colegas também que sofreram com isso. Mas judiação não é uma coisa
tão absurdo, mas na época achava que a criança tinha que escrever com a mão direita. Olha que coisa maluca. Mas o que aconteceu lá no Joaquim José, para vocês entenderem a greve das crianças? Então tinha a questão de castigos corporais. Já tinha contestação, pelo que a gente viu aqui no texto, a palmatória, que era um castigo terrível, né? A criança tinha que esticar a mãozinha tadinha, imagina, e paulada na mão, com ponta assim, machucava toda a mão da criança, uma judiação. E a palmatória era comum. Falou, paf, palmatória na mão e a criança tinha que ficar ali feio. Bom, tudo ia bem, tal, lá nos primeiros anos do grupo escolar Joaquim José, né? Hoje Escola Joaquim José, até que entrou lá um inspetor lá, o senhor Elisiário. E o homem era, como se diz, né? Vamos usar sempre expressões antigas, eu acho que essa é antiga, né? O homem era do Peru. Ainda usa essa expressão? É moderna? Moderna, você conhece essa expressão? Vamos pegar o Borelli, que é mais jovem, que já ouviu falar isso? Fulano era do Peru. Não ouviu, os jovens não sabem. Do Peru é como é que a gente traduz isso? O cara era assim. Terrível. Né? Terrível, era do Peru, né? Então, o Elisiário era do Peru. O que ele fazia? Ele começou a judiar muito das crianças. Ele esmurrava as crianças. Eu vou descrever aqui, ó, um pouco das coisas que ele fazia. Por qualquer coisinha, esmurrava as crianças impiedosamente. Uns eram colocados de pé sobre cadeiras, em posição ridícula, olhando para a rua. Eu até fiquei imaginando a cena. Você passar ali na Praça Joaquim José, em frente ao grupo Joaquim José, um molequinho lá, com a carinha, olhando para a rua sem poder mexer a cabeça. Devia ser muito, né, chocante isso. Outros tinham que se ajoelhar em cima de grãos de milho. Isso não é tão antigo, porque eu lembro que até pouco tempo, logo na época que nós entramos no antigo grupo escolar, ainda tinha isso, né? Já tinha acabado, abolido, mas já tinha sido recente. O outro amarrava com um cordel, o outro quase arrancava a orelha do outro. Enfim, ele não tinha palmatória, mas ele usava uma varinha de marmelo, com que nos fustigava as canelas. Esse é um garotinho, ele narrando quando ele era criança. Essa varinha de marmelo era um terror para as criançadas da época. Você chegou a apanhar de varinha de marmelo? Dói, mas dói. Eu tinha uma avó que tinha varinha de marmelo. E ela usava a varinha de marmelo. Então você fez muito trabalho também, né? Deve ter apanhado muito com varinha de marmelo. Apanhou? Apanhou. Aí, tá vendo? Todo mundo apanhava com varinha de marmelo. Todo mundo foi triste aqui na infância, na adolescência. A cara dele diz tudo, né? Então tinha a varinha de marmelo e o Elisiário metia a varinha de marmelo na molecada. Até que um dia ele se deu mal, porque ele pegou aqui, ó, um tal de Benedito Camargo, um menininho, hein? Aí ele diz aqui que era um pretinho muito vivo e de opinião. Ele passou a dar um castigo para ele, que tinha que ficar dando volta na sala, com mão no ar. E o Benedito Camargo, imagina aí, ele pegou e falou, não, né? Não vou. Resultado, começou a castigar o menino. E o menino tinha muitos amigos ali no Joaquim José, todo mundo ficou chocado, a molecada saiu da sala. Saiu da sala e falou assim, não vão voltar mais. E não voltaram, dias e tal, e os pais acabaram apoiando, porque já tinha reclamação desse Elisiário. Bom, a greve continuou por alguns dias, até que o diretor, que era uma pessoa muito sensata, que era o Carlos de Escobar, então ele foi ouvir os meninos. Houve uma mãe lá, dona Joanina Gonçalves Pascoal, que foi representante das mães, e todos eles apoiando os filhos disseram, eles só voltam se o Elisiário sair. Bom, ele entrou num acordo, o Elisiário ficou, mas segundo aqui, ó, foi uma conversa lá do Carlos Escobar com o Elisiário, ele fala assim, olha, não sei o que se passou entre ambos. O certo é que desde esse dia o nosso mestre mudou inteiramente de tática disciplinar e dos métodos pedagógicos. Quer dizer, ele ficou bonzinho, não atrapalhou mais as crianças, não judiou mais das crianças. E assim encerrou-se a greve das crianças em São João da Boa Vista, lá do Grupo Joaquim José. É aquilo que eu falei, né? Cada história que acontece em São João, que é só em São João mesmo, né? Eu nunca vi falar disso. Protesto de crianças. Mas olha, que coisa maravilhosa, que história bonita para a gente aprender. Primeiro, o menininho que resistiu. Sim. Né? E segundo aqui,
um negrinho, né? Então já devia ter todas as dificuldades, os preconceitos da época, no começo do século, mas que menino de personalidade. Falou, não vou e pronto. Ficou, foi castigado, resistiu até que todos os coleguinhas dele tomaram o dor dele e puseram fim a essa tortura. Hoje a gente vê a molecada tão sem posição, né, Sônia? Verdade. Olha, minha querida que reclamou que nós não terminamos essa história. Ficamos de terminar, agora só tem mais uma história que estou devendo, hein? Só uma. Que é a do mercado municipal. Mercado a gente terminar o passeio continuar. no mercado municipal no começo do século. Tem alguns nomes de ruas aqui também que nós ficamos de atender. E ontem alguém me perguntou, que engraçado, me mandou pelo zap, quer saber quem foi Oscar Pirajá Martins. Poxa, e aí eu saio daqui, vou ali no Panela Velha aqui do lado da Piratininga e encontro com o bisneto do Bruno, por isso que eu falei que era uma coincidência. Ele é bisneto do Oscar, isso. Bisneto, ele é, o avô também era Oscar Sim. Pirajá Martins Filho, mas quem perguntou o nome da avenida está perguntando do bisavô do Bruno, ok? Gente, vamos embora, tempo esgotado, 11h01. 11h01, já estamos estourando o horário de novo. É isso aí, Vamos a gente ser volta aí na divertidos. próxima edição. Tá bom, olha, um grande abraço a vocês, muito obrigado pela audiência, estamos disponíveis nas redes sociais, no WhatsApp, mande suas sugestões, suas ideias, seus comentários, suas críticas, será um grande prazer a gente poder compartilhar nossas histórias. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, hoje, amanhã e sempre.